Desenhando a vida. Neste módulo, nós vamos aprender a trazer todo esse conteúdo que já está trazendo movimento na nossa vida prática e cotidiana para desenhar a vida que a gente quer a partir de agora. Nesta aula falaremos sobre o desenho da física quântica. Você já sabe sobre ondas, partículas, possibilidades, o movimento, que você se conecta com o evento, que você está na mesma frequência, tudo isso a gente já viu. E o que eu vou passar para você agora do desenho da física quântica? A grande sacada do processo para a gente desenhar a nossa vida está no movimento do elétron. O salto quântico, lembra do famoso salto quântico? Que é a mudança do elétron de movimento, de lugar, de órbita. Mas antes de falar do salto quântico, eu quero trazer um pouquinho mais deste movimento do elétron para que você possa compreender como aplicar isso no desenho da nossa vida. Então, vamos lá. O que significa física quântica ou mecânica quântica? É o estudo de partículas atômicas e subatômicas. O que quer dizer isso? É o estudo dos átomos e das partes de dentro do átomo. Então, dentro do átomo tem próton, nêutron e na órbita do átomo tem os elétrons. O estudo deste movimento, dessas grandezas atômicas e subatômicas, chama-se física quântica ou mecânica quântica, como foi chamado num tempo posterior. E o que isso tem a ver, os átomos, com a nossa vida? Lembrando, nós somos todos feitos de átomo. Tudo que existe, todos os objetos, tudo que existe no universo, tudo que existe, que já foi detalhado, é feito de átomo. Então, logo, se eu estudo o movimento do átomo, eu posso pensar e trazer isso para a macro-realidade. Micro-realidade é o movimento do átomo. A macro-realidade são como esses átomos se organizam na nossa vida. Então, nós pessoas, como nós nos conectamos com objetos, situações e outras pessoas, se a gente for pensar em nível atômico. Quando eu, pessoa, estou numa frequência aborrecida, eu vou vibrar de uma tal maneira, os meus átomos vão vibrar de uma tal maneira que eu vou me conectar com pessoas que vão me aborrecer, com situações que vão me aborrecer, ou estarei eu fazendo isso para os outros, porque não sou só a vítima do processo. Se eu estou nessa frequência, tanto eu vou desenhar o meu próximo instante nessa frequência, vivendo essa emoção para mim ou causando essa emoção. Por isso que ter a consciência das nossas emoções, a consciência de como a gente se movimenta, a consciência dos nossos pensamentos, os pensamentos, o caminho do nosso pensamento, ele vai desenhando a nossa realidade em parceria com o sentimento. Porque eu tenho um sentimento que tem uma frequência, este sentimento gera um ou mais pensamentos que desenham a minha realidade do próximo instante. Como assim? Não há nada que você viva hoje que sequer um dia já passou pela sua cabeça ontem ou há muito tempo atrás. Tudo que nós vivemos e criamos na nossa realidade, em algum momento já passou pela nossa mente. Ou ainda, se eu estou vivendo uma situação que eu não consigo identificar, que eu já pensei nisso, pode ser uma herança de informação que caminhou pelo meu DNA, de histórias que os meus antepassados viveram. Por isso que é tão importante nós entendermos o movimento atômico. E o que acontece dentro do átomo? A gente tem lá o elétron. E o elétron, ele vai se abastecendo de energia até que ele salta de órbita. Eu quero fazer um paralelo com a musculatura emocional. Nós vamos ganhando clareza, conhecimento, conteúdo, a gente vai se enchendo de informação e ações para a nossa vida até que a gente, de repente, muda o nosso sentimento, de repente muda o nosso entorno, muda a nossa volta.
a gente salta quanticamente, assim como o elétron. E o elétron, ora ele está na matéria, numa órbita, ora ele desaparece e depois ele aparece na outra órbita. Ele tem um movimento que ele tá ali, ele se carrega de energia, entra num movimento angular, desaparece e aparece por uma fração de instantes. Tem um momento que ele é matéria, tem um momento que ele não está em lugar nenhum e tem um momento que ele reaparece em matéria em outro lugar, que é o que deu origem ao estudo das possibilidades do objeto quântico, que ele pode se manifestar ali, aqui ou ali, ele não é estático. E quando ele desaparece, ele está onde? Segundo estudos, dentro da definição do Amit Goswami, ele está num lugar chamado não local. Mas o que é esse lugar chamado não local? Eu confesso para vocês que eu também não sei e ainda não se sabe ao certo aonde fica esse lugar chamado não local. Há quem diga até que quando o elétron desaparece numa fração de segundos e reaparece em outra órbita, ele pode estar numa outra dimensão. Isso tudo ainda está sendo muito estudado, mas o fato é que ele tá de um jeito, ele, por uma fração de segundos, nem chega a ser um segundo, ele desaparece e reaparece em outro lugar. Ou seja, se eu trago isso para a vida macro aqui, a minha vida pode estar de uma maneira e eu vou ganhando consciência, musculatura emocional, criando repertório, fazendo novas escolhas e de repente, tudo muda à minha volta. De repente, eu mudo a maneira que eu me posiciono, eu mudo a maneira que eu sou percebido, eu mudo a maneira que eu sou visto, eu mudo a maneira que eu me relaciono com as pessoas. Por quê? Porque eu ganhei energia, ganhei consciência, ganhei novas possibilidades e saltei na minha vida. E o que significa o termo quantum? Quantum é o plural da palavra quanta. Quanta é uma unidade de medida que é a distância angular de um elétron em um átomo. Isso aqui é muito mais para a gente saber mesmo de conceito, né? O que é quanta, o que é quantum. A distância do elétron, quando ele está se abastecendo de energia e ele entra num movimento angular em relação ao núcleo do átomo, dentro do átomo, então é o movimento desse elétron no átomo. Essa distância é chamada de quanta. E várias medidas dessa distância, ou seja, o plural disso é chamado de quantum, e tudo isso foi levantado há muito tempo lá atrás pelo Planck, que montou a constante de Planck, foi ganhador do Prêmio Nobel em 1914, mas a gente não vai detalhar tanto assim a parte física do processo, mas é para a gente entender que o elétron, ele tem um movimento, esse movimento acontece a partir de um ganho de energia eletromagnética e aí ele muda de lugar e salta. E como que a gente faz para ganhar energia para a nossa vida? A gente ganha energia quando a gente se libera, quando a gente se libera e aceita aquilo que é como é. Quando a gente sai do passado e vem para o presente. A gente ganha muita energia quando a gente abraça as nossas histórias até aqui e chega aqui no presente, no dia de hoje, como se fosse a única realidade. Você ganha energia. Se você lembrar, em uma outra aula nós conversamos sobre o espaço vazio que existe dentro do átomo. O átomo, a maior parte dele é vazia, 10 a menos 9,99999. Então, esse espaço vazio, ele também é preenchido com uma energia criadora, energia elementar, energia de matriz. Esse vazio é como se ele fosse recheado de bateria dentro do vazio. Essa bateria é a mesma bateria que existe no universo. É a mesma bateria que existe e liga todas as coisas e eventos. Então, o universo disponibiliza uma pilha, uma bateria ali. E aquilo que eu vibro dentro de mim, junto com a minha bateria, que se liga à bateria de todas as outras coisas, falando de uma maneira simples, se conecta e desenha o meu próximo passo.
Isso é muito legal. E não quer dizer que você vai criar a sua vida só quando você está pensando nisso. A gente liga a nossa pilha de energia a tudo que existe em volta da gente o tempo todo. Você cria a sua realidade mesmo quando você não está pensando em criar a sua realidade. Da mesma maneira que você respira, mesmo quando você não está pensando em respirar. Da mesma maneira que você... o coração bate o tempo todo, mesmo quando você não está pensando, apesar de ser um movimento involuntário, mas você não está pensando que ele está batendo. E ele está ali funcionando. Talvez com a respiração fique mais fácil essa comparação, porque eu posso segurar minha respiração, puxar o ar e soltar. E aí eu estou respirando. Daqui a pouco eu vou esquecer da minha respiração e eu vou continuar respirando. Assim é esse movimento de criação. Quando eu trago para o consciente, trago para o presente, nossa, como que eu estou, a que eu estou me conectando e como eu me sinto em relação à minha vida agora, eu estou com a consciência no processo de criação da realidade, no colapso, ou seja, naquilo que eu vou materializar no meu dia seguinte. Mas, se eu não estiver dando atenção para isso, tudo bem? Eu vou estar materializando o próximo passo a todo instante, pensando ou não. Então, é muito melhor quando a gente lembrar de pensar, porque assim a gente pode ir colocando uma intuição de escolha e de desenho do que a gente quer e pode viver. Então, Vanessa, basta eu pensar naquilo que eu quero que vai acontecer? Não. Eu preciso pensar, eu preciso me autorizar, eu preciso me dar o direito de e ainda assim me conectar com aquilo que eu quero que aconteça. E muitas vezes a coisa não acontece exatamente como a gente quer, mas ela está nos dando uma peça, uma pista para o nosso próximo passo. Você acha que o melhor para você é aqui, mas você está buscando estabilidade. E esse lugar que você está achando que é o melhor para você, ele não vai te dar estabilidade, só que você não sabe. E aí, de repente, você sai daqui, seja trabalho, relacionamento, contexto, estudo, e aparece uma outra situação e naquela situação você se encontra. Ou seja, a vida vai cuidar de você para que você faça os movimentos necessários para se direcionar para aquilo que você quer viver. Mas, como somos humanos e como a gente precisa da certeza das coisas, nós nos agarramos fortemente, muitas vezes, a uma situação que não é mais. A uma situação que já acabou, que a gente já sente dentro da gente, que aquilo não nos faz bem, mas a gente fica ali, querendo que aconteça o que a gente quer. Querer que aconteça o que eu quero não significa que vai acontecer. Eu estou de fato feliz com isso que eu quero que aconteça? Nesse lugar que talvez eu já nem me sinta parte? Eu sinto isso dentro do meu coração? Eu sinto que eu sou parte desse movimento? Ou simplesmente eu quero porque eu não sei a outra coisa que eu quero? Ou porque eu tenho medo de que as coisas mudem na minha vida? E não estou falando aqui que a gente tem que sair se lançando no vácuo e fazendo um monte de mudança nova. Para isso, a gente vai fazendo a mudança de acordo com o que a gente se autoriza. A gente dá um passinho, vê o que abre, dá outro passinho, vê o que abre, a cada passinho e vai construindo o nosso novo desenho da vida. E dentro deste desenho da vida, você começa a recolher aquilo que você quer e pode viver. Você vai se desarmando de ficar frustrado, conflitando com tudo que acontece. E passa a acolher o que acontece. Mas mesmo que a gente acolha o que acontece, nós precisamos ir para o campo. A gente precisa agir. E na próxima aula eu vou trazer como a gente pode ter mais atitude para desenhar a nossa vida e atingir o nosso salto quântico. Muito bem! Mecânica quântica, física quântica, trazendo aqui um monte de conteúdos para a nossa vida.